sair e contestar eleições. Quando saio e contesto as eleições, sou baleado. As pessoas saem, isto é uma revolta, já não é aquela manifestação no sentido que está-se a utilizar essa palavra, isto é uma revolta popular. E a revolta popular é um problema político, tem que ser tratado politicamente e não com os legalismos, não é? De que as pessoas estão ilegais porque não avisam, porque não dizem nada. Não é possível. Esta é uma revolta popular. O Estado está a enfrentar uma revolta popular. E os políticos têm que tratar disto, o partido no poder tem que tratar disto como uma revolta popular e não esperar que os cidadãos vão pedir autorização para se revoltarem. Agora, é bom? Não, claro que não é bom. Todos perderam o controle das coisas perfeitamente. O Venâncio, neste momento, o único controle que tem das coisas é que ele dita o calendário. Ele dita o calendário e dita as ações. Mas ele não tem o controle organizativo no terreno. Não tem, não pode ter, porque ele foi praticamente empurrado para fora, não é? Não tem, não pode ter, e esse é um dos grandes erros que cometeram, se calhar até deliberado, se calhar até sabiam que empurrando o Venâncio para fora, tirando da capacidade de organizar as coisas no terreno, por muitos apelos, ele já apelou, que as manifestações não são violentas, não sei o quê, por muito que faça isso, ninguém vai obedecer. A única coisa que as pessoas vão obedecer é que chegou o dia em que ele diz que temos que sair e vamos fazer aquilo que nós achamos. Os comandos são locais agora, cada um no seu território dita aquilo que quer fazer e como é que quer fazer. É um caos total de que estamos a falar. E isso é responsabilidade do Estado. Isso, antes de mais ninguém, é responsabilidade do Estado. Inclusivamente, quando este caos começou, havia grupos específicos que andavam, ainda pequenos grupos, em lugares onde a polícia podia sair, ir lá e dizer vocês não façam isso, porque era contra o sentido das manifestações. A polícia não fez nada. A polícia deixou desordeiros tomarem conta da situação. Fazia parte e faz parte de um plano de sabotagem do processo, em que as próprias autoridades têm uma grande responsabilidade. Portanto, esse é um assunto muito sério. Há um descontrole total. Total, mas alguém tem responsabilidade sobre isso. E a primeira responsabilidade é do Estado nisto. Bom, por falar de sabotagem, a quem que beneficiaria esta sabotagem que o professor tem estado aqui a evocar? Eu não quero aqui entrar numa elaboração de teorias conspiratórias, não sei o quê. Quando eu digo um plano de sabotagem, veja só, qual é a dificuldade? Voltamos atrás. Qual é a dificuldade de se organizar um processo de diálogo honesto? Um partido que está há 50 anos a governar um país como Moçambique é incapaz de ver a gravidade do problema que há, não é capaz de compreender, se quiser compreender, não é capaz de compreender que não, nós temos que nos sentar como sociedade e tratar deste problema. Uma polícia que sai à rua, e nós vimos, existem essas imagens, estão aí, pega numa pessoa, sacode-lhe de sei lá o que está-lhe a sacudir nos bolsos, e mete-lhe uma bala no pé e depois deixa-lhe e vai embora. Essas coisas todas... Agora, quem é que planeou isso tudo? Não sei. Isso só pode ser um plano. Quando esse polícia que faz isso, nunca, nem a Procuradoria-Geral da República, nem os comandos da própria polícia vieram à rua dizer este polícia fez isto, portanto é sancionado desta maneira, disciplinarmente, e de resto nós vamos entregar o processo ao tribunal para lhe julgar. Essas coisas não podem ser por acaso. Isso tem que obedecer a um plano. Ou então é uma negligência criminal. Uhum. Isso, se não é plano, é negligência criminal de quem é de direito. Portanto, não é uma questão de teorias conspiratórias. É uma leitura de fatos que são totalmente incongruentes e não tem outra justificação que não seja há um plano de sabotagem, de criar uma desestabilização, porque a gente não sabe, para que a gente não sabe, ou então dizer há uma negligência criminal de quem tem a obrigação de manter a ordem e que tomou as medidas mais criminosas para impor a ordem sem necessidade absolutamente nenhuma e que levou a uma situação e que depois se refugia e se recata e não faz controle nenhum da situação. Bom,
Doutor Roberto, nós já vamos mesmo chegando na reta final desta nossa grande entrevista, mas antes de fecharmos, gostaria de lhe fazer mais uma pergunta. Olhando pelo cenário, por tudo isto que o país tem estado a viver, que país teremos daqui para frente, ou se preferir, de 2025 para diante, tendo em conta esta convulsão social que está se gerar no país, esta desconfiança que o país tem estado a assistir das pessoas para com as instituições e tudo isto que está em volta destas manifestações? Que Moçambique podemos esperar daqui para diante? Olha, em 2017, 17, quando se estavam a realizar aquelas conversações entre o governo da Frelimo e a Renamo para resolver a crise, naquela altura que tinha contornos militares, porque a Renamo tinha armas, era uma negociação a dois. E alguns de nós fizemos um trabalho aí nas províncias, auscultamos e não sei o quê, e voltamos e dissemos, eu fiz esse trabalho com um grupo aí chamado Parlamento Juvenil na altura, com a doutora Alice Mabot, falecida já, e chegamos aqui e dissemos, falamos com toda a gente, partidos políticos, organizações da sociedade civil, congregações religiosas, acadêmicas, falamos com muita gente nas províncias, num trabalho muito minucioso, sem alaridos nem nada. Chegamos aqui, escrevemos um documento e mandamos para o presidente Pinhoso. Eu pessoalmente escrevi esse documento, trabalhei com este grupo e fomos fazer uma apresentação pública do documento com deputados, diplomatas, população e tal, e mandamos o documento ao presidente Pinhoso e ao presidente Gakama, falecido. E dissemos, parem com as conversações a dois, o problema ultrapassa-vos. Há um problema com a sociedade toda, que quer uma reestruturação, as regras de jogo têm que mudar, há muita injustiça, há muita coisa que anda mal no país, o diálogo tem que ser aberto, a república tem que ser refundada. Nenhum deles aceitou. Nenhum deles aceitou. Cada um pelas suas razões. Eu não vou elaborar mais isso aqui. Nenhum deles aceitou. Dessa altura para cá, os problemas que nós apontamos e os desejos que as pessoas estavam a manifestar se mantiveram e se aprofundaram. Portanto, a única saída aqui é realmente as pessoas se sentarem com a sociedade. Não há negociatas aqui. Não há negociatas aqui. O próprio Venâncio sabe, mesmo que ele o quisesse, e eu sei que ele não o quer, mas mesmo que ele o quisesse, ele não é dessas pessoas, mas mesmo que fosse uma pessoa de fazer negociatas, como alguns políticos já fizeram, aceitam mordomias e não sei o quê, e a causa do povo é atirada para a sarjeta, mesmo que ele quisesse fazer isso, ele se quisesse até podia fazê-lo, mas ele não havia de parar isto. Os miúdos dizem aí, os rapazes, as pessoas que estão-se a manifestar, já disseram, mesmo durante o processo da campanha eleitoral, diziam, nós vamos apoiar a ele, nós vamos votar nele, mas se ele não fizer a coisa certa, nós vamos tirar. Da próxima vez vamos pôr outra pessoa. A sociedade cresceu, a sociedade amadureceu. Estes jovens são outros. Não são de 20, 30, 40 anos atrás. Isto é um outro Moçambique. A demografia política é outra. Os políticos agora têm que entender que tem que se refundar a República, tem que se ir ao povo e trabalhar tudo de novo. Portanto, se quer saber qual é a solução, na minha opinião, para o futuro de Moçambique, passa por aí. Passa por um diálogo honesto, aberto, de refundação da República, em que as instituições são redesenhadas, a Constituição da República é revista, a legislação e a organização eleitoral é revista, há um plano de desenvolvimento econômico e social que responde efetivamente aos anseios do povo e há um pacto entre os partidos que, independentemente de quem esteja no poder, as diretrizes principais do desenvolvimento econômico, as metas principais do desenvolvimento econômico e social do país devem ser estas. Deve haver um pacto dessa natureza em toda a sociedade, entre os políticos, entre a sociedade civil, com os empresários têm que deixar a atitude de se atrelarem a partido político, de serem empresários políticos e assumir com o interesse de desenvolvimento econômico. O seu próprio interesse empresarial está numa solução
correta dos problemas do país e deixar de viver sob ombrela e proteção, porque isso vai acabar. Isso vai acabar. Está a acabar com o caos e vai acabar se o caos continuar. É preciso que eles tomem a posição de dizer, eu conheço situações de países que se restauraram quando o empresariado disse, nós queremos um país estável, nós estamos a pôr recursos, estamos a desenvolver este país. Portanto, isto tem que ser feito. A sociedade tem que resolver este problema. Os políticos, a responsabilidade dos políticos, hoje, é entender isso e trabalhar nisso. Não pensar que em expedientes de diabolizar, de manipular, de ir para o mundo, dizer que estamos a lidar com vândalos, venham nos ajudar, estamos a lidar com terroristas, venham nos ajudar, utilizar os espantalhos do terrorismo, do vandalismo, do não sei o quê. Mentira. Há um problema político, há uma revolta popular profundamente justificada, tem que ser resolvida e a responsabilidade dos políticos é realmente sentar-se e fazer um diálogo que resolva isto e não andar em expedientes, porque no fim estamos todos no mesmo barco e havemos de afundar todos.